Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Aqui quem fala é o Alexandre Esperandil, consultor de sistemas da escrita fiscal. Conforme mencionei aqui no bloco de notas, hoje abordaremos dois temas de suma importância no que diz respeito à otimização de processo, a otimização de tempo, principalmente, que são as integrações. O que é integração? Nada mais é que realizar as importações dos documentos que o cliente do escritório manda para o escritório e a criação de conta contábil automática, sem ter que o usuário acessar o plano de contas e ficar cadastrando conta contábil analítica relacionada a cliente e fornecedor. Tá? Então, hoje a gente tem ciência que o escritório de contabilidade é muito corrido, enfim, as rotinas são morosas, então a gente procura integrar ao máximo todos os processos, para que o usuário não faça nenhum ajuste manual, lançamento manual. Alexandre, eu estou lançando muita coisa manual, será que o sistema não tem como fazer, automatizar isso? Enfim, realizar todos os tipos de importação e integração. Então a gente vai ver hoje aqui nessa aula, ok? A gente vai procurar ser um pouquinho mais rápido, porque sabe que esse período é um período de fechamento, né? Tem ICMS, daqui a alguns dias tem o REINF para entregar, então todo mundo aí tá correndo, então a gente vai ser breve aqui no treinamento, ok? E vamos fazer igual ontem. Quem tiver dúvidas, questionamentos, pode mandar no meio da aula que a gente vai interagindo com vocês. Tá ok? Então, maravilha. Então, vamos iniciar através das importações de arquivos. Eu vou fechar aqui esse bloquinho de notas. Hoje o sistema, pessoal, ele realiza a importação de arquivos relacionados a arquivo XML e arquivo texto. Tá ok? Alexandre, a Exactus importa arquivo do Excel? Não, pessoal, não importa. É apenas arquivo XML e arquivo TXT, tá ok? Então nós temos um menu exclusivo para isso, que é aqui, ó, o menu Movimentos, Importação de Documentos. Aqui eu consigo importar notas fiscais, modelo 55, emitida, que é nota de saída, através do arquivo XML ou através do site Cefaz, notas de entrada, nota de consumidor eletrônico, o SAT, que é o pessoal de São Paulo, né? Que é o modelo, não me lembro. Enfim, mas é como se fosse a nota de consumidor, nota fiscal de serviço, de serviços prestados e serviços tomados, conhecimento de transporte, bilhete de passagem eletrônico, arquivo do SPED fiscal, arquivo do FD Contribuições, se integra a portaria CAT 52, que é aquele cupomzinho fiscal. Convênio, o que é, Alexandre? Esse convênio ICMS 115. Nada mais é, pessoal, que são as notas de telecomunicação. Então, se o escritório de contabilidade tem um cliente, por exemplo, de internet, telefonia, e está realizando o lançamento manual, saiba que o sistema importa esses documentos relacionados ao convênio do ICMS 115. E arquivo texto, que nada mais é que a configuração de layout. Tá ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos iniciar então pela nota fiscal eletrônica modelo 55. Então vamos lá, vamos fazer uma importação básica, sem realizar nenhum tipo de parâmetro, nada. Como que eu faço, Alexandre, para importar esses documentos para dentro da Exactus? Então eu vou acessar o menu Movimentos, Importação de Documentos, Nota Fiscal Emitida. Então eu vou importar as notas de saída através do arquivo XML. Tá ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho algumas parametrizações. O que é cada coisa aqui? Código padrão cliente do exterior, código padrão fornecedor do exterior. A gente sabe que no exterior, fora do país, não existe CNPJ e nem CPF, tá certo? Então, para a gente importar, por exemplo, Alexandre, vendi para o Paraguai, vendi para a Argentina, enfim, como que eu faço para importar esses tipos de documento? Obrigatoriamente, você deve incluir manualmente
aquele cliente, tá certo? O cliente é do Uruguai, então você cadastra o cliente do Uruguai e aqui você identifica qual é o código que você acabara de cadastrar, tá ok? Então, beleza. Parâmetros de importação. O que é o parâmetro de importação? Eu consigo mencionar para o sistema, evidenciar para o sistema qual CFOP que eu quero que importe. Por exemplo, Alexandre, eu quero que o sistema importa para mim tudo que eu vender com o CFOP 5102, ele importa para mim para o complemento 2, para o complemento 1, que são as condições de pagamento. Então, aqui nos parâmetros de importação, eu consigo fazer essa configuração. Tá ok? Parâmetros de forma de pagamento. Atualmente, pessoal, existem dentro do arquivo XML, existem duas tags. O que são tags? Linhas, nada mais é que linhas. Então, dentro do arquivo XML, o nosso cliente em questão, tá certo? Vamos pensar que nós somos um escritório. O nosso cliente, ele consegue identificar dentro do arquivo XML se a condição dele é à vista, prazo ou sem pagamento, ou se a condição dele foi pago com cheque, dinheiro, cartão, enfim. Todas essas opções aqui que atualmente dispõem do tipo de documento que é o XML. Então, por exemplo, Alexandre, o meu cliente ele tá colocando lá no XML dele que a forma de pagamento, toda vez que ele vende, é cartão de crédito. Tá certo? Ok, beleza, tá. Então aqui eu consigo identificar que cada venda que eu realizar através de cartão de crédito, por exemplo, o sistema importa para mim para o complemento 5. O complemento 5, para fins contábeis, eu já amarrei a minha contabilidade à conta cartão de crédito. Então, tudo que entrar de cartão de crédito, eu consigo mencionar para o sistema para ele importar para determinado complemento. Tá ok? Então, hoje o sistema, o que ele faz? Ele importa através das condições de pagamento à vista, a prazo e sem pagamento. Caso o XML tenha a opção de relação de meios de pagamento, que são essas daqui, nós conseguimos identificar e atrelar o complemento de CFOP para determinada operação. Tá certo? Então, essa aqui é a opção de meios de pagamento. E um pouco mais abaixo, parâmetros do ICMS desonerado. Alexandre, o que é o ICMS desonerado? Dentro do arquivo XML, já existe a opção, caso você realizou, o nosso cliente realizou a venda e mencionou que o ICMS, existe ICMS desonerado. O ICMS desonerado ele tem a característica de desconto. Então, por exemplo, eu tenho uma nota de R$1.000 e eu tenho um ICMS desonerado de 120, se eu informar aqui para o sistema que ele vai importar o ICMS desonerado, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai descontar esse valor do ICMS desonerado e vai importar a nota para mim a 880. Tá ok? Então, para aqueles casos que dentro do arquivo XML possui ICMS desonerado, o usuário do sistema ele consegue determinar se eu quero descontar esse valor na minha escrituração ou eu quero desconsiderar ele. Alexandre, não, eu não quero descontar, o ICMS desonerado para mim é apenas uma informação que o meu cliente não quer aproveitar. Ok, então você vem aqui e informa para não importar o ICMS desonerado pelo fato dele ser uma característica de desconto. Beleza? Então vamos lá, vamos seguindo. E aqui um pouco mais para baixo tem essa opção de armazenar CPF de consumidor não identificado. Isso aqui é quando notas fiscais de consumidor. Por exemplo, supermercado. Nós aqui vamos no supermercado, o caixa lá pergunta CPF na nota. Você fala não quero. Então ali vai ser emitida uma nota de consumidor sem o CPF. Quando nós habilitamos essa opção, o sistema importa como consumidor não identificado. Ele não deixa o campo de cliente em branco, por exemplo. Ele importa como consumidor não identificado. Beleza? Então, maravilha. Vamos seguindo. Para importar, eu tenho duas opções de importação. Ou eu importo o arquivo individual, pressiono o F2 ou clico na lupa.
o sistema vai trazer para mim o Explorer, e aqui dentro do meu ambiente de arquivos, eu vou selecionar a minha pasta. Então eu tenho aqui, ó, pasta de notas de entrada, notas de saída e arquivo do SPED. No nosso caso é notas de saída, e eu consigo importar apenas um único arquivo, tá certo? Ou eu consigo importar em lote. Como que faz a importação em lote, Alexandre? Então eu identifico apenas o diretório de onde estão os arquivos. Então, por exemplo, C2 pontos, arquivos, saídas. Então vamos importar, vamos ver. O que é essa pergunta? Na verdade, o que é essa tela confirmação de importação do registro? Essa pergunta, pessoal, na verdade, essa tela, o sistema está dizendo o que para você? Que nessa base, que no banco de dados da empresa, já existe essa informação. Que no caso, por exemplo, ó, Pilsen, aqui deve ser produto, 400 ml. Então ele está dizendo assim, ó, Alexandre, esse produto você já tem no seu sistema. Você deseja atualizar ou não? Aqui eu posso colocar sim ou não. Depois a gente volta e explica na questão das entradas. Ok, ele está realizando o processo. Ok. Ao final do processo, ele menciona o log, para a gente verificar quais são as inconsistências na importação. Então, eu pressiono sim, vou abrir o log e vamos ver o que o sistema disse para mim. Bom, ele está dizendo aqui, ó, que a CST de PIS não foi informada, então possivelmente a minha base de dados ela está parametrizada para gerar o PIS e COFINS, tá certo? Está parametrizada para eu gerar o FD contribuições, entretanto, o meu CFOP não tem parâmetro. Não tem parâmetro para cálculo. Então, o que o sistema faz? Ele não informa nada nos detalhamentos, pelo fato do CFOP não ter parâmetro. Tá ok? É apenas uma advertência, é apenas um aviso informando o usuário que não foi informado o CST de PIS nas saídas. Beleza? Então, maravilha. Então, vamos lá. Vamos ver se realmente importou. Então, na minha pasta aqui, eu tenho, vamos ver, eu tenho 5 itens, ó, aqui embaixo. Tenho 5 arquivos. Vamos ver se importou tudo. Então, movimentos, importação de documentos, aliás, consulta de documentos, quantidade de documentos. Então, ó, maravilha, importou 5, importou todos os arquivos que estão na pasta. Então, essa consulta de documento, pessoal, essa consulta de documentos, você consegue visualizar se todos os documentos da pasta foram importados. Tá ok? Então, maravilha. Então, importou tudo, só vamos navegar ali pelo registro de saída, menu movimentos, registro de saída, documento, passando com o page down, vejamos que ele importou todos os documentos. Tá ok? Então, maravilha. A Graziele tá dizendo aqui assim, eu tenho tido muitos erros após a importação. Em outro login aqui no escritório, a mesma empresa não dá erro, somente no meu login. Por que será? Graziele, isso aí possivelmente, certamente está relacionado a ambiente, tá? O que é um ambiente? A processos de atualização. Porque o login, ele não tem trava, ele não tem nenhum tipo de restrição, tá? Então, o ideal seria entrar em contato aqui com os consultores da instalação e pedir para eles verificarem como que está o seu ambiente aí, tá certo? Porque o login, como eu disse, o login não tem nenhum tipo de interferência, tá certo? O login que você usa, o login da sua vizinha aí, ambos têm que funcionar perfeitamente, tá ok? Então vamos lá. Então vamos seguindo, pessoal. O próximo passo, vamos fazer a importação de entrada. A entrada é um pouquinho mais complexa do que a saída. Por quê, Alexandre? Porque eu posso ter opções de fornecedores diferentes
com o mesmo código de produto. Por exemplo, Alexandre, a minha empresa aqui ela é um açougue. Quando eu importo determinados documentos, ele traz para mim como gasolina, por exemplo. Por que isso acontece? Isso acontece, pessoal, pelo fato que existem fornecedores diferentes, tá certo? Então a empresa ela compra de fornecedores diferentes com o mesmo código de produto. Fornecedor 1, produto 1, gasolina. Fornecedor 2, produto 1, carne. Então, o mesmo produto com descrições diferentes. Por isso que, caso isso aconteça no escritório, a gente vai ver como que faz para amarrar isso dentro do sistema e não acontecer mais. Ok? Então, para que isso não aconteça, pessoal, nós determinamos um parâmetro, que é aqui, ó, parâmetros da empresa, escrituração fiscal digital. E eu tenho aqui, ó, importar produtos pelo campo da descrição, tá certo? Então, a partir do momento que eu habilito esse campo, essa questão de empresa do ramo de atividade de açougue, importa produtos com outro tipo de descrição, isso não acontece mais. Por quê? O sistema não passa a considerar o código do produto e sim a descrição. Tá ok? Então, para a importação de notas de entrada, é de suma importância esse campo estar parametrizado. Tá, a Franciele está perguntando assim, ó. Na importação de entrada, tem algumas empresas que não importam os produtos. O que seria isso? Na verdade, Franciele, a gente precisa ver o log. É no log que ele vai apontar o porquê que não está importando os produtos. O que pode estar acontecendo por não estar importando os produtos? Talvez se o caminho estiver muito grande, vamos ver lá. Então, vou sair dessa tela, vou sair aqui, então vamos lá. Movimentos, importação de documentos, nota fiscal, recebida, arquivo XML. Tá ok? Então vamos lá. Ó. Aqui no caminho, quando eu pressiono o F2, se o caminho estiver muito extenso, então vamos lá. Ó. Então, por exemplo, ó, C2 pontos, arquivos de programas, vou entrar numa pasta qualquer aqui, vou entrar numa outra pasta, até chegar ao arquivo. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu estou dentro de uma pasta, 2, 3, 4, 5 pastas. Então, quando o arquivo está muito extenso, quando o diretório está muito extenso, tende a acontecer isso. Ele importa o documento, porém ele não importa os detalhamentos. Tá certo? Então, só dá uma ajustada nisso daí. Pega o arquivo XML, que está em determinada pasta, e cola no Drive C. Igual eu fiz aqui, ó. C2 pontos, arquivos, saídas, aliás, entradas, e aqui estão os arquivos XML. Alexandre, mas aqui na minha empresa nós temos um padrão que nós seguimos de armazenamento de arquivos. E aí, como é que fica? É porque assim, pessoal, a linguagem de programação do sistema, ele permite até 80 caracteres na linha de sugestão de arquivo. Então, assim, ó, no arquivo XML já existem 44 dígitos, tá certo? Que é a chave de acesso. Se dentro de cada pasta for superior a 88 caracteres, ele vai, nós chamamos de estourar a linha e não vai importar todos os arquivos na sua plenitude. Tá ok? Então, maravilha. Então vamos importar. Então é isso aí, Franciele. Só dá uma olhada, né, nessa situação do seu caminho aí. Beleza? Então vamos lá. Então vamos importar as entradas. Então eu vou excluir o arquivo para que o sistema realize a importação em lote e vou dar um Enter. Ok, ele me dá aquela mensagem que eu já disse, que é a questão dos produtos, se eu desejo atualizar ou não.
Aqui é o fornecedor, está dizendo, Alexandre, você já tem esse fornecedor cadastrado. Você deseja atualizar, sim ou não? É opcional, tá, pessoal? Porque assim, nós ouvimos muito, fala assim, eu sempre coloco sim, ou eu sempre coloco não. Qual que é o certo? Não, o certo é você que define. Se o seu cadastro já existem todas as informações necessárias, não precisa atualizar nada. É só colocar não, tá? Mas eu aprendi que tem que colocar sim. Não, é opcional, tá ok? Então, por exemplo, aquela outra eu coloquei sim, aqui eu vou colocar não. Por quê? Porque eu já tenho cadastro dentro da minha base de dados. Beleza, ele me dá o log de inconsistências na importação. Vamos lá, vamos ver o que deu aqui. Alexandre, normalmente as minhas importações também, ele me dá um monte de coisa. Eu tenho que olhar cada coisa disso? Não, pessoal. Tudo que está relacionado à advertência, advertência, é apenas um aviso. Então, por exemplo, vamos pegar uma nota qualquer. O que ele está dizendo aqui, nessa advertência aqui? Ele está dizendo que a nota fiscal da chave tal, tá certo? Ele me fala o número do item, ele me fala o CST é inválido para a entrada, ele colocou 98 como padrão. Por que isso acontece? Porque o meu CFOP ou o meu produto não tem cadastro. A minha empresa está parametrizada para cálculo do PIS e COFINS, porém o meu CFOP ou o meu produto não tem parâmetro nenhum. Para que o sistema não importe sem nenhum tipo de informação, ele move 98, que é outras. Tá ok? Então, apenas uma advertência dizendo que moveu para CST de PIS e COFINS a opção 98. Um pouco mais para baixo aqui, basicamente a mesma coisa, ele fala dos detalhamentos da nota de entrada, que o CFOP, o CFOP 2949, não tem incidência. Quando ele não tem incidência ou não tem parametrização, ele move 98, igual que está nas linhas de cima. Beleza? O que mais que ele deu aqui? Ele deu uma outra advertência dizendo que o documento não corresponde ao período selecionado. A minha base está selecionada no mês 4, porém o documento foi emitido no mês 3. O que eu tenho que fazer daí nessa situação? Então eu vou fechar aqui. Dia padrão da entrada. Eu informo que aquele documento que foi emitido, que foi adquirido no mês anterior e não foi escriturado, por exemplo, Alexandre, a nota estava na gaveta aqui, esqueci. Enfim, eu consigo importar ele? Sim. Coloco o dia padrão da entrada 1 e aqui eu procuro ele novamente. Pelo que eu anotei lá, esse 88 final. Então vamos importar. Beleza, aquelas informações de sim ou não. Ok, vamos ver o que tem aqui. Então vamos lá, a mesma mensagem, basicamente. O CFOP 2949 não possui incidência de PIS, automaticamente ele importa para o 98. Ok? Importou o documento do mês anterior, maravilha. Vamos ver as perguntas. Tá, o Pedrão de São Paulo disse aqui uma ressalva. Uma ressalva. Só vai colocar sim se estiver importando a nota novamente. Na verdade, Pedrão, na primeira, vamos dizer assim, na primeira importação, se você já tem determinado produto cadastrado, por exemplo, normalmente sim, né? Por exemplo, normalmente a empresa já tem os seus fornecedores determinados. Então, por exemplo, em janeiro nós importamos uma nota de determinado fornecedor e agora em abril ela comprou o mesmo produto, então na verdade não necessariamente precisa estar importando novamente, porque se o produto já tiver cadastrado, ele vai dar a mensagem. A Franciele está dizendo, outra questão
Outra questão são empresas que transmitem o EFD, o EFD fiscal, deve ser o ICMS, né, o SPED fiscal, né? O código da unidade do arquivo que vai no EFD é diferente do que consta na Exactus. Como que parametriza para puxar o código corretamente e não subscrever? Espera aí, deixa eu ler de novo que eu não entendi. Empresas que transmitem o SPED fiscal, o código da unidade do arquivo que vai no SPED é diferente do que consta na Exactus. Como que eu parametrizo para puxar o código corretamente e não subscrever? Estou me referindo à unidade de produto. Tá ok. Na verdade, Franciele, esse é um registro novo no arquivo do SPED fiscal, que é o 0220. Isso deu muito trabalho há uns 2, 3 meses atrás, que ele passou a ser um registro obrigatório. Tá certo? Então, como que você faz? Hoje, atualmente, o nosso sistema ele já está habilitado para não subscrever, tá certo? Então, por exemplo, e a unidade também, a unidade do arquivo do cadastro de produto, o sistema ele sempre vai importar a daquele produto. Se porventura mudou, o sistema ele não atualiza. Mas ele não atualiza porque está certo não atualizar. Tá certo? Então você tem duas opções. Primeiro passo, atualizar o sistema. Então, se o código. Então, por exemplo, nós temos o produto 1. O código de cadastro de unidade dele é unidade, por exemplo. Maravilha, ok, maravilha. A empresa vendeu esse produto como litro, um exemplo. Então está diferente. Na importação, o sistema ele vai enxergar isso, vai dizer que tá diferente e automaticamente ele já vai criar para você o fator de conversão. Isso na importação. Agora, se o seu sistema, porventura, não está atualizado, enfim, Alexandre, a gente atualiza uma vez no mês, ok. Então, o que você tem que fazer? Você tem que acessar aqui, ó, utilitários, chamada direta, SPED fiscal, a última chamada direta do SPED fiscal. Então, você realizou a importação de entrada e saídas. Importei lá, Alexandre, maravilha, tal, bateu todos os meus detalhamentos. Eu vou gerar agora o meu SPED fiscal. Então, antes de você gerar o arquivo do SPED fiscal, você vai criar essa unidade de fator de conversão, que é justamente o quê? Nota de entrada com o produto 1, unidade. Nota de saída com o mesmo produto, litro, o sistema ele vai criar para você um fator de conversão. Tá bom? Então, como que faz essa chamada? Então, vou clicar nela, seleciono todos os produtos, movimento a ser comparado todos, e aqui eu coloco 1. Beleza? Vou salvar aqui só para ver o que ele vai fazer. Ó, automaticamente ele cria o fator de conversão para mim. E beleza, a partir desse momento, você pode gerar o arquivo do SPED fiscal, que ele não vai te dar problema lá na questão da conversão da unidade. Beleza? Então a Franciele está dizendo que ela percebeu que a versão do sistema não está atualizada. Então é exatamente isso. É exatamente isso. Tá bom? Então é só você fazer a chamada direta. A Gabriela está dizendo, a única advertência que não importa é nota fora do mês? Não. Importante pergunta, Gabriela, não. Se a nota estiver fora do mês, ele vai dar aquela mensagem, tá bom? Ele vai dar aquela mensagem de advertência relacionada ao período, tá bom? O que também faz não importar o documento, quando o CFOP de origem ou o CFOP de destino não está cadastrado. Então, por exemplo, a nota foi emitida com o CFOP 5102. Maravilha? Então, a gente vai importar essa nota. Se o CFOP 1102 não estiver cadastrado, o que o sistema vai fazer? Ele vai verificar se você tem o CFOP 1949 cadastrado.
Se você tiver o CFOP 1949, que é outras, o sistema vai importar para esse CFOP. Tá ok? Agora, você fala assim, Alexandre, eu não tenho o 2949 e não tenho o 1949 e não tenho o 1102 cadastrado. O que o sistema vai fazer? Aí ele não vai importar o documento. Aí ele vai mencionar para você que o CFOP de destino, que no nosso caso é 1102, não está cadastrado, com a condição de pagamento à vista, prazo ou sem pagamento. Isso também faz que o sistema não importe a nota. Beleza? Tá, então vamos lá. Agora, pessoal, eu vou mostrar, aqui lembrando que nós estamos demonstrando o sistema Top Windows, que é a versão Exam, que é a versão Exam pelo top do Windows, tá ok? Agora eu vou mostrar a versão de banco de dados, que ela é diferente. Então, assim, caso você utilize aí no seu escritório a versão banco, ela tem essa interface aqui, ó. Você fala, Alexandre, então eu tenho duas Exactos? Basicamente, sim. Nós temos dois ambientes de instalação. Nós temos a instalação no ambiente Top Windows, que é esse daqui, e temos a versão Top Banco, que é essa daqui. Ó. Veja que ela muda, ela fica toda azul, ela tem essas opçõezinhas aqui em cima, diferente do Top Windows. Você fala, Alexandre, mas qual que é a diferença? A diferença nada mais é que a linguagem de programação. Uma está em determinado ambiente e o outro está no outro ambiente, mas basicamente são a mesma coisa. São os mesmos menus, chamadas direta, relatório, é a mesma coisa. A única coisa que diferencia é a importação. Dentro do banco de dados, que é esse ambiente de instalação, eu tenho essa opção aqui, ó, movimentos, importação, nota fiscal / nota fiscal de consumidor. Eu vou voltar lá no ambiente do Top Windows para a gente ver que não existe lá. Então vamos lá, ó. Eu estou no Top Windows. Importação. Eu não tenho aquela NFE / NFCE. Tá certo? É uma opção, pessoal, nova que nós determinamos para os usuários do banco de dados, que possivelmente um pouco mais para frente vai ser disponibilizado para quem utiliza o Top Windows também. Tá? Tá certo? Vamos lá. Nessa opção aqui, na importação do banco de dados, para quem utiliza, lembrando que essa demonstração agora é só para quem utiliza o banco de dados, tá ok? Então vamos lá, importação NFE, NFCE. Aqui, pessoal, nós unificamos os menus. O que é isso, Alexandre? Unificou o menu. Não precisa mais vincular o que é nota de entrada, o que é nota de saída. Nós deixamos na mesma tela as notas emitidas e as notas recebidas. Ó. Então, aqui são as notas emitidas, documento de saída, e as notas recebidas. Beleza? Lá naquela minha pasta, eu vou voltar lá na pasta dos meus arquivos XML. Então, eu tenho aqui ó, a pasta de entrada e a pasta de saída. Eu vou criar uma pasta nova aqui. Colocar qualquer coisa aqui, teste. E nessa pasta teste eu vou colocar as notas de saída e as notas de entrada. Normalmente acontece muito no escritório. O cliente manda para o escritório tudo misturado, tá certo? Ele zipa lá a pasta com as notas de entrada e saída e depois o usuário do sistema, o funcionário do escritório de contabilidade tem que ir lá e separar os arquivos. Nessa opção do banco de dados, pessoal, na importação, eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais separar, porque o sistema faz isso para mim. Então vamos ver, ó.
Então aqui, ó, eu tenho a opção de importar um único arquivo, igual nós demonstramos lá na outra tela. E aqui eu tenho a opção de importar em lote. Então vamos lá, então vamos importar em lote. Então ele abre para mim o Explorer. Então vamos lá, ó, C, arquivos, teste, onde está tudo misturado. Vamos ver o que o sistema vai fazer. Ó, automaticamente ele traz aqui o erro, ó, inclusive para a versão banco de dados já mudaram. Lá na versão do exam está advertência, e no banco de dados ele traz erro para mim, maravilha. Ó. Então eu já vou pedir para os programadores arrumarem lá na versão do Top Windows. Então eu vou fechar. E aqui, pessoal, ele já desmembra para mim. Ó. Ele trouxe 5 arquivos nas saídas e 5 arquivos nas entradas. Maravilha? Então, o que eu vou fazer? Executar. Ó, ele já me deu uma pré-validação. Então, vamos ver o que ele achou de problema aqui. Ó, o que ele está dizendo? Ó, ele não encontrou o CFOP cadastrado, que ele também me dá erro, e já aborta a importação. Então, 2108, sem pagamento e à vista, e eu estou anotando aqui para depois cadastrar. E o a prazo, 2102 a prazo. Então, vamos lá. Então, eu vou fechar aqui, vou sair, porque ele já não importou, ele já aborta a importação. Então, vamos lá, menu parâmetros, parâmetros fiscais, entradas e saídas, 2108. 2102, na verdade, né? Compra para comercialização com a condição de pagamento a prazo. O CFOP 2108 deve ter algum problema no arquivo, porque esse 2108 não existe. Vamos importar novamente para ver o que ele vai dar aqui para mim de crítica novamente. Vamos lá. Importação, INFE. Então vamos lá, vamos selecionar aqui. Arquivos. Arquivos. Teste. Ok. Beleza, ele me dá aquela mensagem de erro, né? Aqui daí eu vejo aqui nos parâmetros, ó. Beleza? Então aqui o dia padrão da entrada eu coloco 1. Volto aqui nos documentos e executo. A pré-validação ok. 2108. Deixa eu ver se tem algum parâmetro de importação para esse CFOP. Então eu acesso aqui o menu parâmetros, documentos recebidos, importação de recebidos, que são aqueles parâmetros de importação, né? Bom, não tenho nada, então possivelmente o arquivo deve estar com algum problema, pelo fato de não existir esse CFOP 2108. Vamos abrir o arquivo aqui, vamos ver como que ele está. Então eu abro ele aqui no Internet Explorer. Tá, então vamos ver qual que é o CFOP. 6108, ó, realmente. Daí para esse caso, pessoal, ó, tá vendo que ele foi emitido para o 6108.
automaticamente o sistema entende que a contrapartida é o 2108. E realmente o 2108 não existe. Então, o que eu tenho que fazer nesse caso? Eu determino os parâmetros de importação. Então, o que eu faço? Entro aqui nas minhas importações recebidas e crio o parâmetro de importação. Por exemplo, ó, então vamos ver quem que é o fornecedor lá. O fornecedor é esse Eletrozema. Então, eu copio o CNPJ dele, informo aqui. Qual que é o... Ah, tá. Como ele não importou, ele também não importa o fornecedor. Então, deixa eu pressionar o F2. Vou cadastrar rapidinho aqui. Beleza. Então, vou salvar. Aqui é 6108, tá certo? Beleza? Então, como ele vai entrar para mim? 2102. Como não existe o 2108, eu crio o parâmetro de importação para... Ah, tá. E aqui eu coloco para aproveitar o crédito de ICMS. Volta aqui, cara. Tá, vamos deixar isento aqui, daí não precisa... Beleza. Aí, dessa forma, ele vai importar. É para importar pelo menos, né? Então, vamos lá, documento. Ok. Ele procurou uma crítica novamente. Ah, tá. E agora ele está com a condição sem pagamento. Maravilha. Então, como eu cadastrei só o 2102, pagamento a prazo, eu tenho que fazer agora a inclusão do pagamento sem pagamento. Tem uma pergunta aqui, vamos ver. O João, fala João. Mas no TopZan, pessoal, é esse daqui, ó. Esse é o TopZan. Mas no TopZan tem a opção NFC separada. Qual é a diferença da opção conjunta no banco de dados? Ô, João, na verdade é o seguinte, aqui no TopZan, nós preferimos, na verdade nenhuma, tá? Você consegue importar a nota modelo 55 por esse menu também, e modelo 65 através desse menu. Nós só diferenciamos pelo fato de ser modelos diferentes, tá certo? Entretanto, no ambiente ISAN, que é esse daqui, o Top Windows, você consegue importar tanto o modelo 55 quanto o modelo 65 em ambos os menus, tá certo? E lá no Top Banco, nós preferimos unificar isso, tá? Não criar campos distintos. Beleza? Ah, tá. O Marcos está perguntando assim, ó. O Marcos está perguntando aqui, ó, bom dia. Como o erro não foi no fornecedor, por que o sistema não cadastrou ele automático? Pelo fato que ele aborta a importação. Ô Marcos, ele aborta completamente a importação. Se ele não encontrou nenhum tipo de CFOP cadastrado, assim como no TopZan. Tá certo? Assim como no TopZan. Se ele não encontrou, ele aborta a importação e não importa nada. Beleza? O Paulo, fala Paulo, verifica aquele parâmetro que estava dando erro no cliente do Ivo, se não é aquilo de repente. Na verdade não, Paulo. Eu vou até olhar isso, mas não é não. Sabe por quê? Porque ele está dizendo que o parâmetro que estava dando nesse cliente, pessoal, era aqui na forma de pagamento. A forma de pagamento aqui estava em branco, Paulo, no caso do cliente do Ivo. No nosso caso aqui não.
No nosso caso aqui é que eu não tenho parâmetros de importação pelo fato de não existir a contrapartida. Tá certo? Maravilha. Então, pessoal, nessa importação pelo top banco é isso. Eu não preciso desmembrar, eu não preciso mais separar essa questão do que é nota de entrada e nota de saída. O sistema ele já faz automaticamente para mim. Tá certo? Deixa eu fechar aqui. Vamos importar então só as saídas, porque eu não vou ficar criando parâmetro de importação que vai tomar muito tempo aqui, porque eu vou ter que abrir XML por XML, verificar qual é o fornecedor e ficar criando parâmetros de importação. Beleza? Então vamos importar só as saídas. Então NFE, naquela tela nova, né? Então vou lá. XML, arquivos, saídas e OK. Ó, veja que ele só moveu para mim nos emitidos e nos recebidos ele não importou, ele não moveu nada. Então tá certo, OK, vou executar. Maravilha, deseja verificar o log, OK. Ó, então aqui, pessoal, ele não deu erro nenhum, ó. Não me deu advertência, não me deu erro e nem crítica. Então, o que ele faz? Ó, inclusive, ele mostra até o processo, quanto tempo levou. Então, para importar essas 5 notas, o sistema levou 10 segundos. Tá certo? Então, vamos lá. Então, eu vou fechar. Então, para você que utiliza essa versão de banco de dados, até falando para o Paulo, né, Paulo, que nós utilizamos o banco de dados, utiliza essa importação aqui, tá? E não mais aquela outra lá do COBOL, do ISAM. Beleza? Então vamos lá. Então vamos ver se importou realmente. Então vou lá, menu movimentos, consulta de documentos, quantidade de documentos. Ó, veja que ele importou 5 documentos. Beleza? Então vamos lá, vamos navegar pelos documentos, movimentos, registro de saída. Só passar com o page down aqui. Ok? Então importou tudo, maravilha, beleza. Lembrando então que na importação de entrada, caso eu não tenha o CFOP cadastrado conforme aconteceu aqui, obrigatoriamente eu tenho que criar daí parâmetros de importação. Beleza? Pessoal, alguma dúvida nessa questão dessa importação do banco de dados? Para quem utiliza essa opção do banco de dados? Maravilha, maravilha, sem dúvidas, maravilha. Então é isso, pessoal. Então eu vou voltar lá. Então a única coisa que diferencia o banco de dados para o exam é essa opção. Tá? Todas as outras opções de importação, então importação de nota, NFE, enfim, todas essas outras opções eu disponho no modo do exam. Tá ok? Então vamos lá. Então eu vou voltar aqui no Top Windows, tá? Que na verdade é o método de instalação mais utilizado pelos usuários, tá? Então vamos lá. Então eu tenho aqui o menu movimentos, importação. Vamos importar o arquivo do SPED. Que normalmente o SPED, o cliente do escritório, ele manda arquivo do SPED fiscal para o escritório. Tá certo? Então vamos lá. Ó. No arquivo do SPED fiscal, pessoal, eu consigo determinar o que eu quero importar. Tá certo? Então, ó, eu quero importar os produtos, fornecedores, enfim. Não, eu quero importar só as entradas. Então, eu deixo para não importar as saídas. Alexandre, eu consigo aproveitar o arquivo do SPED fiscal para gerar na sequência o arquivo do FD Contribuições? Só as entradas, pessoal. Só as entradas. Por quê? A saída, conforme o manual do SPED fiscal, as saídas eletrônicas, modelo 55, 65, SAT, ela não dispõe de detalhamento, tá certo? Então, não tem como a gente aproveitar as notas de saída para posteriormente gerar o FD Contribuições.
a não ser que o sistema do nosso cliente gere o arquivo do SPED fiscal com os detalhamentos. Conforme o manual oficial do SPED fiscal, atualmente ele não gera detalhamento, a não ser que, como eu disse, o sistema do nosso cliente tenha algum tipo de particularidade, conforme tem na Exactus, a Exactus tem essa particularidade, importe os detalhamentos. Beleza? Então vamos lá. Ó. Então eu consigo importar as entradas, consigo importar as saídas. Alexandre, o bloco K, que lá atrás deu muito problema, muitas dúvidas, quem que faria o bloco K, se é o cliente ou se é o escritório. Hoje nós conseguimos importar todos os registros do bloco K, então se o cliente em questão, se o cliente do escritório, o sistema dele gera o bloco K, a gente consegue importar na plenitude. Tá certo? Então aqui, ó, bloco K, vou colocar todos os registros e assim por diante, pessoal. Bloco E, débitos especiais. Caso o nosso cliente possua débito especial na apuração, nós conseguimos importar também. Tá certo? Então, assim, hoje, pessoal, atualmente o nosso sistema da Exactus, a gente tem como premissa justamente isso, automatizar ao máximo todos os lançamentos, todas as escriturações e não fazer nada manual. Só fazer manual nota de talão, que eu acho que nem existe mais. Tá certo? Se o documento for eletrônico, é importar, não mais lançar manual. Tá ok? Então vamos lá. Como que eu importo, Alexandre? Então vamos lá. Então no nome do arquivo, então eu vou lá, ó, arquivos, então eu já tenho o meu arquivo do SPED fiscal aqui, seleciono ele e executo. Aquela mensagem, né, novamente, se eu desejo sobrepor ou não os meus registros. Ok, vou dar sim. Ok. Mais uma vez, ele está dizendo aqui daí que a minha nota já está lançada, se eu desejo sobrepor. Vamos colocar assim. Ó, maravilha, arquivo importado com sucesso, nenhuma consistência foi encontrada. Quais inconsistências? CFOP está parametrizado, está cadastrado, porque normalmente fala assim, Alexandre, na base de vocês nunca dá erro. Não, na base nossa deu erro, inclusive deu lá no banco, né? Aqui é porque o nosso arquivo do SPED fiscal realmente estava completo. Mas pode acontecer de CFOP não estar cadastrado, documento de um mês com data de emissão no outro, conforme nós vimos na importação. Então, na importação do arquivo do SPED fiscal, pode acontecer algum tipo de inconsistência também. Beleza? Então, ok. Então, vamos passar. Então, não deu nenhum erro. Maravilha. Então, vamos lá. Então, o sistema também importa CTE, recebido e emitido, tanto pelo site Cefaz e arquivo XML. Só falando um pouquinho do site Cefaz, pessoal, para quem ainda importa pelo leitor de código de barras, existe uma nova instrução da Receita em relação a isso. Agora é exigido o certificado da empresa.
Então, por exemplo, a nota fiscal recebida ou emitida e vai importar pelo site Cefaz, obrigatoriamente o certificado da empresa tem que estar instalado no ambiente que vai ser importado. Então, por exemplo, eu tenho um escritório lá. No meu departamento fiscal eu tenho 5 pessoas. O certificado está instalado no servidor. Não, aí não adianta. O certificado, para quem vai importar pelo site Cefaz, obrigatoriamente tem que estar instalado na máquina que vai importar. Então, o João que vai importar, é na máquina do João que tem que estar instalado o certificado. Beleza? Tanto para importação de nota fiscal modelo 55 ou CTE. Beleza? Então, lembrando, o sistema também importa arquivo do FD Contribuições, apenas um detalhe em relação ao FD Contribuições. O sistema ele não importa nota fiscal de entradas e saídas pelo FD Contribuições. Ele só importa o bloco A e o bloco F. O que significa isso, Alexandre? Bloco A, serviços prestados e serviços tomados. Bloco F, demais documentos. Então, o sistema, em relação à escrituração, ele importa notas fiscais de serviço e demais documentos. O sistema também importa o Sintegra, tá certo? Como eu disse, portaria da redução Z e convênio do ICMS 115. Pessoal, alguma dúvida na importação? Algo que acontece de forma recorrente aí na empresa ou no escritório? Alexandre, igual no caso da nossa amiga que disse que não estava importando os produtos, que possivelmente seja pela quantidade de caracteres. Algum problema específico que acontece no escritório, para a gente verificar agora, em relação às importações? João, Paulo Gamba. A Franciele está perguntando se ela pode perguntar. Claro que pode, Franciele. Aqui é um bate-papo. Pode perguntar sim. Então vamos aguardar a pergunta da Franciele. Tá. As empresas do Simples Nacional transmitem o PGDAS pelo certificado digital? Não. A Exactus ela não transmite, ela não faz a transmissão do PGDAS pela certificação digital, Franciele. O sistema faz apenas pela chave de acesso, tá? Tá. A Franciele está dizendo que existem clientes lá do escritório que não têm imposto de renda. Nesse caso tem que pedir o título, né? Pede o título, eles vão criar o código de acesso através do título, tá? Se o cliente não declara.
Aí faz pelo título e gera o código de acesso pelo título. Se existe a possibilidade disso acontecer, de transmitir pelo certificado digital. Franciele, para ser bem sincero, atualmente não temos nenhuma previsão para transmitir pelo certificado, tá? Porque daí nesse caso, realmente nesse caso você realmente vai ter que transmitir manualmente pelo portal do PGDAS ou pelo ECAC. Mas faz isso, pede pelo título, tá? E porque já aconteceu de clientes nossos também não fazendo imposto de renda, nós solicitamos através do título e gerou o código de acesso, tá bom? Maravilha. Pessoal, alguma dúvida em relação à importação? Pessoal, então beleza. Então, falamos um pouquinho sobre as importações, né? Tanto no exame quanto no banco. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a criação de conta contábil automática, tá certo? O que é o jogo da velha, o joguinho da velha, né? Que é o sustenido ou hashtag, como queiram, e o ponto de interrogação. Qual que é a diferença entre ambos? Existe muita dúvida em relação a isso, no que diz respeito à contabilização. Então a gente vai ver como que é feito cada processo desse. Maravilha? Então vamos lá. Então eu vou sair daqui do mês de abril e vou acessar o mês de maio. Deixa eu ver se eu tenho algum lançamento no mês de maio. Então, movimentos, consulta, quantidade de documentos. Maravilha, não tenho nada. Ok? Vou lá no meu contábil, cadastros, plano de contas, cadastro no meu plano de contas. Vamos ver se eu tenho alguma conta contábil no meu nome. Não tenho nada no meu nome. Então, nós vamos criar uma conta com o meu nome. Maravilha? Então, vamos lá. Alexandre, como que eu crio conta contábil automática? Porque o meu departamento contábil, eles estão criando manual dentro do plano de contas e eu quero automatizar isso. Eu quero que o sistema da escrita fiscal realize a automatização das minhas contas contábeis no meu plano de contas. Como que é feito? Então vamos lá, pessoal. O primeiro passo é acessar a contabilidade, beleza? E acessar aqui, menu Parâmetros, Processos. No menu Parâmetros, Processos, o sistema ele me habilita essa tela e eu vou na opção Integração. Tá certo? Na integração. No campo Clientes e Fornecedores, eu vou informar a conta tipo 2 do meu plano de contas. Então vamos lá, vamos esperar carregar aqui. Então vamos lá, Então eu tenho aqui as contas de banco. Aí eu tenho valores, ok? Vamos lá na conta de clientes, aqui, Aqui eu tenho, clientes diversos, tal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou excluir essa subconta tipo 3, que na criação de conta contábil eu não posso ter a tipo 3, então eu vou excluir. Desejo excluir sim. E vou informar a conta tipo 2. Por quê? Para ele criar para mim
as minhas contas contábeis na sequência do tipo 2. Beleza? Então vamos lá. Ó. Conta cliente tipo 2 e fornecedores tipo 2. Vou descer lá nos meus fornecedores, que já passou. Então vamos lá, vamos colocar aqui já tipo 2 aqui na frente. Opa. Ok, então ele está aqui, ó, fornecedores. Então eu vou excluir o tipo 3, beleza? E vou informar o meu fornecedor tipo 2 para ele criar para mim as minhas contas contábeis na sequência. Maravilha? Então vamos lá, vou salvar. Beleza, então no contábil ele já está parametrizado. Agora vamos para o fiscal. Então vamos fazer um lançamento de clientes, beleza? Então vou lá, ó. Menu movimentos, registro de saída. Então vamos lá, vamos fazer um lançamento de saída aqui. Código de cliente. Eu vou pressionar o F3 e vou cadastrar o meu CPF. Beleza? Então vamos lá, ó, 052. Então aqui, Alexandre Esperandil. Alexandre. Aqui para baixo não precisa nada. No endereço aqui, rua. Rio Branco. Vou colocar o endereço da Exactos. UF, Paraná. Município Londrina. Maravilha? Então, criei um cliente aqui. Então, vamos pensar que eu estou vendendo, a empresa aqui está vendendo para mim. Vou salvar, eu não tenho a minha conta contábil lá no plano de contas. Vou salvar aqui o cadastro. Beleza? Então, vamos lá, ó, 052. Beleza. Então, vamos lá, vamos dar sequência no lançamento. Então, modelo 55, código fiscal. Eu vou criar um CFOP aqui que ainda não exista, para a gente criar o parâmetro contábil. F3, então vamos colocar aqui, ó, 5.102, complemento 100. Possivelmente não esteja cadastrado. Beleza, não está cadastrado, vamos lá. Venda de mercadoria, beleza? E agora nós vamos criar o meu parâmetro contábil, para criação de conta contábil automática lá na contabilidade. Então vou pressionar o F3. No meu caso aqui é a saída, beleza? Então eu vou colocar aqui tipo saída, né, que o meu CFOP 502 é uma saída, característica dobrada, débito e crédito. Vamos lá, ó. Então eu tenho esses parâmetros contábeis. Ó. Eu vou criar o parâmetro contábil 7, beleza? Que eu ainda não tenho cadastrado. Então vamos lá, ó. Tipo 3, código 7, que eu não tenho ele cadastrado. Então vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, venda para pessoa física a prazo. Por quê? Eu quero que ele crie para mim a minha conta. Então, no débito, como é uma venda, ao invés de eu informar caixa, banco, enfim, eu vou colocar sustenido, ou jogo da velha, ou hashtag. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é a mesma quantidade de dígitos do plano de contas. Tá ok? E o crédito eu vou colocar vendas de mercadoria. Vamos colocar aqui, vamos ver qual que é a venda de mercadoria. Tipo 9. Aqui, ó, receita. Vamos colocar aqui. Vou colocar essa aqui, tipo 3. Vendas de mercadoria é matriz. Beleza?
Então, maravilha, eu vou salvar. Criei o meu parâmetro contábil, agora eu vou vincular ele no meu CFOP. Então, pressiono o F2, é esse cara aqui, ó, 7. Gerar no histórico a razão social, vou salvar e vamos concluir o lançamento. 502, complemento 100, vamos colocar aqui 5 mil reais. Beleza, vou dar um Enter. Ele não me habilitou aquela tela de contabilização, por quê, Alexandre? Vamos verificar o parâmetro. Então, eu vou acessar aqui, ó, parâmetros da empresa, contabiliza, ele está parametrizado para não apresentar a tela de contabilização. Vamos ver se ele vai deixar. Ó, é porque existem lançamentos, então eu tenho que excluir os meus lançamentos para ele poder deixar apresentar aquela tela na sequência do lançamento. Ok, beleza, não tem problema. Vou sair, né, vou deixar parametrizado para não apresentar. O sistema já contabilizou para mim. Então vamos lá, de qualquer forma eu vou fazer a manutenção contábil só para ver se ele vai dar algum tipo de problema para mim na manutenção. Então vamos lá, manutenção contábil por parâmetros contábeis. Clico em relação de códigos, transfiro tudo para o lado direito, confirmo e executo. Como eu só tenho um lançamento, ele vai contabilizar para mim apenas aquele lançamento. Ele está verificando a situação, beleza. Ó, já concluiu, ok, não me deu nenhum problema. Agora vamos exportar. Só vamos ver qual que é o método de contabilização. Se é online, se é integração. Então vamos lá, o parâmetros, dados da empresa. Cadastro de empresas. Vou alterar o meu cadastro, só para verificar qual que é o método de contabilização. O método de contabilização é exportação de arquivo. Ok, então já sei qual que é, vou sair daqui e agora vou gerar o arquivo para integração. Então, contabilidade, exportação contábil, lançamentos contábeis. Aqui eu vou gerar o arquivo. Beleza? Eu consigo verificar também aqui no meu relatório o que vai ser contabilizado. Vou executar aqui. Ó, veja que ainda permanece o joguinho da velha que eu criei lá no meu parâmetro contábil, a conta, o valor, tal e o cliente, que sou eu no caso, né? Beleza, que é só um relatório, ok? Ele ainda não criou para mim a conta contábil, pessoal. Ele vai criar no momento da integração. Então, vou fechar, maravilha, gerou. Agora eu vou lá na contabilidade. Então, F4, vou lá no mês de maio e vou importar. Vamos lá, ó, importação de lançamentos, arquivos com layout exatos. Qual que é o módulo de origem? Então, no meu caso, é a escrita fiscal. Modelo 4, ele já traz para mim o diretório e eu vou executar. Maravilha, ó. Importação completada. Alexandre, eu possuo diversos lançamentos aqui manual na contabilidade, eu importei o extrato, eu consigo ver só os lançamentos que veio da escrita? Sim, pessoal. Então, na contabilidade, pressiona o Ctrl R, o sistema ele vai me trazer essa tela relacionada aos lançamentos, e no campo origem eu informo EF, até EF, gero, confirmo, aí ele traz para mim ó, só os lançamentos que têm origem do fiscal. Então, o que ele trouxe? Ó? O histórico, a conta credora e a conta devedora. Lembra que lá no fiscal, esse mesmo relatório estava com o jogo da velha?
No momento da integração, ele criou para mim a conta contábil do Alexandre. Então, eu não preciso entrar no plano de contas e ficar cadastrando manual. Através do jogo da velha, ele cria para mim de forma automática na contabilidade. Então, vamos lá no plano, só para desencargo? Então, vamos lá, ó, cadastro, plano de contas, cadastros. Vamos esperar carregar ele aqui, né? Então, vamos lá, ó, vou pressionar o Ctrl P e vou digitar aqui Alexandre. Ó, veja que ele trouxe na sequência do tipo 2, ó, conforme nós parametrizamos lá. Então, conta tipo 2 e a conta Alexandre Esperandil. Beleza? Então, não se faz mais, pessoal, cadastro manual no plano de contas. Como nós dissemos lá no começo do treinamento, hoje é tudo automático, hoje é tudo integrado. Tá certo? Vamos ver, tem uma perguntinha aqui. Tá, o Paulo quer dar uma sugestão. Pois não, Paulo, pode dizer. O Reinaldo está perguntando se tem como criar as contas em ordem alfabética. Não, Reinaldo. Ele trata pelo CPF e CNPJ. Não tem como criar, infelizmente, por ordem alfabética. Beleza? Pessoal, alguma dúvida nessa questão da criação de conta contábil automática? Tá. Não, maravilha. Tá. Tá. O Reinaldo está perguntando o seguinte: nesse caso aqui, né? O cliente ele já tem o seu plano de contas, que é igual ao nosso aqui, vamos pensar que ele já tem andamento no plano de contas dele, tá certo? E, e ele deseja fazer esse parâmetro para criação de conta automática. Vamos ver aqui o que o Reinaldo colocou. Eu já tenho vários criados. Como que faço para o sistema não duplicar os cadastros? Nesse caso, Reinaldo, teria que colocar realmente, igual você mencionou corretamente ali. Você tem que informar manualmente dentro do plano de contas. Então vamos lá. Ó. Então, por exemplo, o meu plano de contas, eu já tenho. Vamos lá nos fornecedores. Vamos lá nos fornecedores. Por exemplo, eu tenho esse Antares aqui, ó. Eu vou entrar eu vou entrar alterando esse cadastro. Possivelmente, vamos pensar que esse cadastro ele foi incluído manual pelos consultores da contabilidade. E agora, eu vou criar todos os meus parâmetros para criação de conta automática. Se eu não informar aqui ó, o CNPJ dele, Reinaldo, se eu não informar aqui, por exemplo, 81, 760, 878, que é o CNPJ exato, né? Só um exemplo. 27. Se eu não informar o CNPJ da empresa dentro do plano de contas, o sistema vai duplicar no momento que você realizar a parametrização do ponto de interrogação. Beleza? Então, assim, se o cliente já está usando, se ele já vem usando, obrigatoriamente você tem que informar o CNPJ ali. Beleza?
Hoje não tem. O Reinaldo está perguntando se não tem como exportar do fiscal para criar. Hoje não tem, Reinaldo. Atualmente hoje não tem nenhum processo de exportação. Beleza? A gente pode criar aqui uma sugestão, se você quiser até abrir um chamado fazendo essa sugestão, eu já troco uma ideia com o Medeiros lá para a gente criar alguma coisa do tipo. Como você tem mais de 2.000 cadastros, o ideal seria a gente fazer alguma coisa do tipo, né? Beleza? Maravilha. Paulo, sobre a sua sugestão, eu vou passar para os consultores da contabilidade, tá? Como daí é uma sugestão direto no plano de contas, em relação à lista completa, eu anotei aqui e vou passar para o pessoal do contábil, para eles fazerem essa opção. Entendi perfeitamente o que você quis dizer aqui. Beleza? Beleza, maravilha. O Agatângelo está dizendo assim, também pode colocar a conta contábil no cadastro de fornecedor. A gente vai ver exatamente agora. Pessoal, existe então qual que é a diferença entre pontos de interrogação no parâmetro contábil e o jogo da velha. Nós acabamos de ver que o joguinho da velha, hashtag ou sustenido como queiram, ele cria a conta contábil dentro do plano de contas. Beleza? Igual nós fizemos aqui. Agora vamos ver como que é feito os parâmetros de pontos de interrogação. Tá certo? Pelo ponto de interrogação. Vamos lá então. Então eu vou lá na contabilidade, eu vou excluir o lançamento. Então vamos lá, importação de lançamentos. Desfazer a importação. Então vamos lá, vou desfazer. Ok. Maravilha, então na contabilidade eu não tenho mais nada. Eu tenho o meu plano de contas já cadastrado. Então eu vou utilizar o meu ponto de interrogação pelo fato de aproveitar o que eu já tenho cadastrado, beleza? Então vamos lá. Então lá no meu lançamento de saída, eu criei o meu parâmetro contábil para a criação de conta automática. Agora eu vou criar para ele pegar as informações que eu já tenho no plano. Então vamos lá. Eu vou excluir esse lançamento aqui. Beleza? E vou fazer outro. Vamos lá. Vou colocar aqui o número 2. Enter. Vou colocar o meu CPF novamente. 11912. Ok. Lembrando que eu já tenho uma conta cadastrada no plano lá. Beleza? 55. Agora eu vou criar um novo parâmetro. Então, 5102, complemento 200, que eu não tenho cadastrado. Vou criar um novo aqui. Então, vamos lá. F3, 5102, complemento 200. Venda de mercadoria a prazo. Vou colocar a prazo aqui. F3 e vou criar o meu parâmetro contábil através dos pontos de interrogação. Então vamos lá. Então tipo 3, característica D. F10. Então o último que eu tenho cadastrado é o 7. Então vamos cadastrar o 8. Então vamos lá. 8. Enter. Venda de mercadoria a prazo. Aqui eu vou informar pontos de interrogação. 4, 5, 6, 7. O que o ponto de interrogação faz? Ele pega a conta contábil que já existe no plano de contas. Então, vou pressionar aqui o F2, vou colocar uma conta de venda de mercadoria. F10, vamos colocar aqui matriz, né, igual nós fizemos da outra forma. Vou salvar. Beleza, então eu criei aqui o meu parâmetro contábil através do ponto de interrogação e vou selecionar ele aqui, 8. Beleza, razão social, ok. Vamos concluir o lançamento. Vamos colocar aqui 10.000. Pessoal, para o sistema contabilizar para mim, pelo ponto de interrogação, ele não cria, tá certo? O ponto de interrogação ele não cria. O que cria é o jogo da velha. O joguinho da velha igual nós vimos anteriormente. O que o ponto de interrogação faz? Para ele poder
Vou até colocar aqui o complemento 200, que eu havia esquecido, né, que foi o que a gente acabou de cadastrar. Obrigatoriamente, pessoal, quando eu uso ponto de interrogação dentro do meu cadastro de cliente e fornecedor, aqui no campo contábil, eu informo qual é a minha conta do plano de contas. Então, Reinaldo, em relação à sua pergunta, ou você faz esse processo com pontos de interrogação e coloca a conta contábil dentro do cadastro de cliente, ou lá no plano de contas você informa o CNPJ aí pelo joguinho da velha. Beleza? Então, na conta contábil cliente, vou pressionar o F2. Vou selecionar minha conta contábil. Beleza? Vou salvar. Lembrando, pessoal, que esse processo nós estamos fazendo nas saídas, mas vale para a entrada também. Tá certo? Ok, ok. Só mensagens de contabilização. Vou dar um Enter. Ele não me habilita a tela pelo fato daquele parâmetro. Vamos fazer a manutenção contábil. Passo tudo para o lado direito. Maravilha, não deu nenhum problema. Agora vamos gerar a integração, que é a exportação de arquivo. Então, integração, contabilidade, exportação, lançamentos contábeis. Vou gerar. E vamos ver o relatório. O que ele vai gerar para mim na contabilidade? Veja, pessoal, que aqui ao contrário do jogo da velha, que trouxe para mim o joguinho da velha, o ponto de interrogação ele já traz para mim a conta vinculada. Então, eu criei no parâmetro de importação, aliás, criei nos meus parâmetros de contabilização no CFOP, ponto de interrogação, e informei a minha conta contábil lá no meu cadastro de fornecedor cliente. Vamos importar na contabilidade agora. Então, vou na contabilidade, integração, importação de lançamentos, executar. Maravilha. Vamos lá no movimentos, lançamento online. Vou pressionar o page down. Ó, veja que ele trouxe para mim a minha conta. Então, assim, no que diz respeito à integração, eu posso informar jogo da velha para criação ou informar pontos de interrogação caso já existe a conta contábil cadastrada dentro do meu plano de contas. Pessoal, alguma dúvida em relação nessa questão da automatização de conta contábil? Não tem como gerar a DCTF pelo sistema. Franciele, a DCTF ela é gerada pelo Directus. Tá vendo meu mouse aqui? Ó? Ela é gerada por esse módulo. Você fala, Alexandre, mas os documentos, os DARFs, as notas, enfim, é tudo gerado pelo fiscal. Por que não gera pelo fiscal e sim pelo Directus? Aí é uma questão de política de parceria, tá certo? O Directus ele é um parceiro da Exactus. Então, por conta dessa política relacionada à parceria entre as empresas, ficou decidido que a DCTF seria gerado pelo Directus. Tá bom? O fiscal realmente não gera, quem gera é o Directus. Bom, pessoal, então é isso. Amanhã falaremos sobre o REINF, todos os eventos de geração do REINF e sobre a geração do SPED fiscal. Beleza? Então, obrigado pela presença de todos na data de hoje.
Até amanhã, fiquem todos com Deus e até a próxima. Até mais.